Olá, colegas, sejam muito bem-vindos à nossa palestra, que concepções epistemológicas e modelos pedagógicos regem a sua prática? Bom, para começar, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola, e há pouco mais de 8 anos eu atuo como professora numa escola da rede pública municipal aqui da região onde eu moro, no Rio Grande do Sul. E recentemente eu tive acesso a esse conhecimento sobre as questões epistemológicas e para mim esse assunto foi muito significativo. Eu jamais tinha ouvido falar desse assunto, desse conhecimento na minha formação inicial, na minha formação continuada, e quando eu tive acesso a esse conhecimento eu percebi o quanto que ele tem ligação com a nossa prática. E para mim foi muito significativo e eu disse, nossa, eu quero compartilhar isso com os meus colegas professores, porque esse realmente é um assunto que não é discutido nas universidades, não é discutido nas nossas formações continuadas, mas é um assunto sim, que interfere na nossa prática. E eu quero então dividir com todos vocês isso que eu aprendi, para que a gente possa ser professores que saibam aonde estamos pisando e o que estamos fazendo e possamos a partir daí de entender que concepções eu estou seguindo, de decidir, eu quero continuar com essa minha concepção epistemológica ou não. Eu vejo que com o objetivo que eu tenho em sala de aula de formar certo aluno, então daqui a pouco eu tenho que mudar de concepção epistemológica. Mas para isso, para mim tomar uma decisão, eu preciso conhecer que concepções epistemológicas são essas, do que a Jaiane está falando. E para tornar aí a nossa palestra mais interativa, eu convido todos vocês para usar esse espaço que tem aqui embaixo do vídeo para comentários, para perguntas. Coloque o seu comentário se você já ouviu falar desse assunto, se você não ouviu falar desse assunto, se você já leu alguma coisa a respeito disso, se você acha que realmente isso impacta a sua profissão, a sua prática pedagógica. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui embaixo, que posteriormente a gente pode estar preparando um outro momento para a gente estar conversando e discutindo sobre esses comentários e essas dúvidas que vocês vão deixar aqui. Então, usem à vontade esse espaço para que depois a gente possa estar indo ao encontro desses comentários e desses questionamentos. Então, vamos lá para a nossa palestra. De novo, né, que concepções epistemológicas e modelos pedagógicos regem a sua prática? Mas, então, para começar essa palestra, eu quero começar com uma pergunta. Como eu acho que o meu aluno aprende? Como você acha que o seu aluno aprende? E a resposta para este questionamento é influenciada por duas questões que eu trago aqui. Pelos professores que por nós já passaram, e a gente tem até um material aí no nosso site Pesquisa na Escola falando sobre isso, que o professor é reflexo dos professores que por nós passaram. Os professores que por nós passaram deixam marcas e muitas vezes a gente coloca, eu ensino assim porque eu aprendi assim. Então, os professores que por nós passaram influenciam a resposta para essa pergunta, como que eu acho que o meu aluno aprende. Mas além disso, existe uma outra questão que influencia, que são as nossas concepções epistemológicas, no que nós realmente acreditamos. Mas afinal de contas, o que é epistemologia? A epistemologia é o estudo do conhecimento, como vocês podem ver aí. Bom, é como o conhecimento é produzido. Então, a epistemologia, ela trata-se de como que o conhecimento é produzido. E a gente pode chamar que epistemologia é igual à teoria do conhecimento. Bom, sempre a epistemologia ela apresenta um sujeito e um objeto. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que aprende. E o objeto, então, é aquele que vai ser aprendido, seja ele físico
o social. Então, os conteúdos, os fenômenos, como funciona a sociedade e tudo mais. Tudo isso é o objeto, é o que vai se dar a conhecer. E o sujeito é aquele, então, que conhece. E cada epistemologia vê essa relação entre sujeito e objeto de maneira diferente. O que muda para uma epistemologia e outra é a relação que existe entre sujeito e objeto. E existem, então, 3 tipos de epistemologia, e é o que nós vamos ver nessa palestra. Que epistemologias são essas? Bom, a primeira epistemologia que eu quero trazer para vocês é a epistemologia empirista. Essa epistemologia, ela está muito relacionada e a gente vê muito presente nas nossas salas de aula, que é aquela aula mais tradicional, em que o professor vem com o material e faz a explicação, e ele pede silêncio, e enquanto não tem silêncio ele vai esperar, e depois que os alunos todos se aquietaram na sala de aula, então ele vai começar a fazer as suas explicações, e depois ele vai dar os exercícios, e depois ele vai dar a prova, e o professor é que é o grande detentor do conhecimento. Quando os professores seguem essa epistemologia, ele acredita que o aluno é tábula rasa. Aquilo que Paulo Freire já falava para nós já há muito tempo, de acreditar que o aluno não traz consigo nenhum conhecimento, ele é uma folha em branco e que ele só vai aprender se o professor explicar as coisas para ele. Do contrário, ele não sabe. Então, os professores que seguem essa epistemologia, eles acreditam que o conhecimento pode ser transmitido. Ele acredita que o conhecimento se dá no aluno através da transmissão, da instrução. Enquanto o professor não explica, o aluno não aprende, se acredita nisso. Então, o sujeito, que é o aluno, ele é determinado pelo mundo do objeto, ou seja, o que vai estar no seu entorno também está muito relacionado com os nossos sentidos, né? É isso que vai determinar o sujeito. Então, essa relação entre sujeito e objeto, ela pode ser expressa por esse esquema aqui, em que eu tenho o S de sujeito e o O de objeto, e o que determina o sujeito é o mundo do objeto. Então, o objeto é que vai determinar as aprendizagens do sujeito. Bom, nessa epistemologia, então, o aluno ele é passivo na sala de aula. Ele não faz perguntas, ele não argumenta, ele não faz críticas frente aos assuntos trabalhados em sala de aula. E para exemplificar melhor essa situação, eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu era aluna lá no ensino fundamental, nós estávamos na disciplina de geografia e a professora costumava fazer prova oral, o que era um desafio para todos nós alunos, a gente queria acertar as respostas e tal. E um conteúdo que nós estávamos vendo naquela época era a respeito de por que no planeta Terra o Polo Norte e o Polo Sul tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Por que isso acontecia? A professora tinha nos explicado que o eixo central da Terra tinha uma inclinação de 23 graus e por isso então que era assim. Bom, mas ela simplesmente explicou isso e a gente tentou decorar essa resposta para dar para ela no dia da prova. Eu lembro que eu não consegui, que eu me enrolei na hora do eixo de inclinação de 23 graus. Eu ficava pensando, o que será que é isso? O que será que quer dizer esse 23 graus? Não fazia ideia do que era. E eu lembro que teve alguns colegas que conseguiram dar a resposta certa. Não sei para os colegas, mas para mim, aquilo não tinha significado. Eu não conseguia entender o que era esse eixo de inclinação de 23 graus da Terra. Não tinha conexão com nada. Em mim, eu não conseguia entender isso. Passado muito tempo, quando eu me tornei professora e eu fui trabalhar com esse assunto com os meus alunos e vi uma maquete que tinha lá na escola,
É uma maquete que tinha ali o sistema solar, o Sol, a Terra, e aí mostra, né, que a Terra não está retinha, ela realmente tem esse eixo de inclinação de 23 graus, como aparece nos globos que a gente vê nas livrarias. E aí a luz do Sol, quando pega, então, quando está, por causa daquele eixo de inclinação, então o Sul realmente fica com menos umidade, o Norte fica com mais, e quando vai girando a Terra, então esse vira, né? E aí agora então o Sul fica mais virado para o Sol. E aí, olhando aquele esquema, eu pude entender o que a minha professora estava explicando lá quando eu estava na 7ª série desse tal de eixo de inclinação de 23 graus da Terra. Aí se tornou significativo porque foi algo mais visual. Talvez se naquela época a professora tivesse simplesmente trazido um globo para nós, a gente iria entender o que era essa inclinação de 23 graus. Mas realmente naquela época não foi significativo, não houve aprendizagem, houve apenas memorização. E a gente também não perguntou, a gente não argumentou, a gente não questionou, a gente não disse, professor, nós não estamos entendendo isso que a senhora está nos falando. A gente entendia que nós tínhamos que memorizar aquilo para ir bem na prova oral e acabou. Então, é assim que muitas vezes acontece com os nossos alunos. A gente acredita que porque eles deram uma resposta certa na prova, eles aprenderam. E talvez houve apenas uma memorização mecânica, sem nenhum significado, sem nenhuma verdadeira aprendizagem para aquele aluno. Então, quando eu simplesmente transmito conhecimento para o meu aluno, é isso que muitas vezes acontece, o que aconteceu comigo. E aí, citando um autor que estuda muito essa questão da epistemologia, e ele tem um livro que se chama A Epistemologia do Professor, e tem um outro que se chama A Epistemologia do Professor de Matemática, que é o Fernando Becker. Ele traz uma citação no seu livro Educação e Construção do Conhecimento, que diz o seguinte em relação a essa concepção epistemológica empirista: o aluno egresso dessa escola será bem sucedido naquela faixa de mercado de trabalho que não se atualizou, não evoluiu, pois ele aprendeu a silenciar, mesmo discordando perante a autoridade do professor, a não reivindicar coisa alguma, a submeter-se e a fazer um mundo de coisas sem sentido, sem reclamar, simplesmente porque foi mandado. E quando a gente trabalha dentro dessa epistemologia empirista, é esse tipo de aluno que nós vamos estar ajudando a formar, um aluno que não questiona, um aluno que, mesmo que discorde, ele não vai dizer, ele vai lá e vai fazer o trabalho quietinho, mudo, porque foi isso que ele aprendeu o tempo todo na escola, a se calar perante a fala do professor, a fazer o exercício que o professor mandou, a fazer a prova e acabou, a simplesmente receber, a simplesmente reproduzir, sem produção de nada, sem questionamento nenhum. E qual é o modelo pedagógico que advém dessa epistemologia empirista? É um modelo pedagógico diretivo, ou seja, o professor direciona o tempo todo o que vai acontecer dentro da sala de aula. E pode ser expresso por esse esquema. Então a gente troca ali o sujeito pelo A de aluno, né, e o professor vai determinar então tudo o que o aluno vai aprender. Enquanto o professor não ensina, o aluno não aprende. A segunda epistemologia que se conhece é uma epistemologia a priorista, ou seja, ela acredita que o conhecimento é algo nato dos alunos. Ela acredita que o aluno sabe porque ele está escrito no seu DNA, no seu genoma, nos seus neurônios, e por isso ele consegue aprender, ele já nasce sabendo. É bem isso, ele já nasce sabendo. E o esquema que representa essa relação entre o sujeito e o objeto, então nós temos aqui o sujeito que vai determinar o mundo do objeto, ou seja, ele vai conhecer porque está nele, não por causa do meio nem nada, o meio não vai interferir aqui, é o sujeito que vai aprender. E que modelo pedagógico, então, atende essa epistemologia a priorista? É um modelo pedagógico não diretivo. E aí só que psicologia atende muito a esse modelo pedagógico, é a psicologia da Gestalt.
que entende que o aluno sabe desde que nasce e o professor vai muito pouco interferir nessa relação do aluno com o conhecimento, porque ele já sabe, então basta eu expor o aluno a um objeto e ele vai saber o que é. É uma epistemologia que é mais difícil de se ver dentro da sala de aula, diferente da empirista. E voltando lá na empirista, os autores, né, e os movimentos que defendem muito essa concepção são os behavioristas, os neo-behavioristas. Skinner é um autor que trata muito dessa epistemologia. E aqui então nós temos a psicologia da Gestalt, que são alguns autores alemães que defendem essa epistemologia. E a relação então entre o aluno e o professor nesse modelo pedagógico pode ser expresso da seguinte maneira. Então, o aluno é que vai definir toda a ação do professor. O professor, na verdade, ele deve interferir o menos possível, porque é o aluno que vai conseguir fazer aí. Então, a ação do aluno, de novo, ela é passiva. Por que de novo a ação do aluno é passiva? Mesmo que o professor fique mais, não interfira tanto no processo da aprendizagem, porque ele só vai conhecer se é inato dele. Ou seja, então aquele aluno que não aprende, o que a gente vai dizer se a gente acredita nessa epistemologia? Esse aluno não dá para o estudo. Esse aluno não consegue, não adianta. Não tem, ele não está nele aprender. E aí, de novo, o aluno vai estar sendo passivo porque ele é refém do seu DNA, do seu genoma. E infelizmente não é assim que acontece. Então seria muito fácil explicar por que uns alunos não conseguem. Não, porque tem no DNA ou porque não tem no DNA. Então uns conseguem e outros não dão para os estudos. E a última epistemologia então que nós vamos trabalhar é a epistemologia construtiva ou interacionista. Bom, como que funciona uma sala de aula interacionista então? Então o professor vai trazer um questionamento, um objeto, um experimento, e que ele acredita que seja algo interessante, significativo para os alunos. Ele vai levar em consideração o que o aluno já sabe, ele vai fazer uns questionamentos, vai ter um diálogo. Os alunos, a partir dali então vai vir uma pesquisa, uma busca, uma construção, e assim os alunos, junto com o professor, na interação com o conhecimento, vão aprendendo. Então é mais ou menos por aí que funciona uma sala de aula interacionista. Até nós temos no nosso site uma proposta metodológica que atende muito bem a essa epistemologia, que há poucos dias eu mandei para vocês, dos momentos pedagógicos do Delis Oikov. Ali é uma maneira de trabalhar uma relação interacionista dentro da sala de aula com o aluno. Aqui a relação entre sujeito e objeto pode ser representado por esse esquema aqui. Nós temos o sujeito, que é tanto professor-aluno, e o objeto, e essa relação ela se dá de vai e volta, né? Uma via de mão dupla, né? Os dois, na interação é que o conhecimento acontece. Nessa episteme, como o professor vê o aluno? Então, o professor vê o aluno como alguém que já traz consigo conhecimentos prévios. Ele jamais vai pensar que o aluno é tábula rasa. Ele sempre, quando for introduzir um conhecimento novo na sala de aula, ele vai buscar conhecer o que o aluno já sabe sobre aquele assunto, para a partir daí poder construir e reconstruir o conhecimento. Ele sempre vai levar em consideração, porque ele acredita que o aluno não é a tabula rasa, que o aluno já viveu muito tempo, ele já se relacionou com outras pessoas, ele já teve acesso a outros conhecimentos e que pode sim contribuir com o que vai ser trabalhado dentro da sala de aula. O professor, ele valoriza esse conhecimento, ele vai organizar a sala de aula dele de maneira a fazer com que esse conhecimento realmente seja valorizado, não vai desmerecer o que o aluno já sabe, mesmo que seja um conhecimento talvez do senso comum, contrário ao conhecimento científico, mas ele vai saber usar isso
na sua sala de aula. E aí aquela história também que nós temos no nosso site do fio de cabelo da mãe dentro do copo d'água que virava cobra. A professora não desmereceu o que o aluno trouxe, mas ela usou o conhecimento que o aluno tinha para poder construir um conhecimento científico e tentar fazer uma ruptura aí com esse conhecimento de senso comum que o aluno tinha. Então é valorizar. Entende que todos os alunos são capazes de aprender. Nessa epistemologia aqui, não tem essa história de achar que uns dão para coisa e outros não dão para conhecer, para aprender, para a escola. Ele entende que todo o aluno é capaz de aprender, porque todos nós temos um cérebro. Então todos nós somos capazes sim de aprender. Acredita que há conhecimento quando há a interação entre o sujeito e o objeto. Quando o aluno interage com esse conhecimento novo, com o que ele vai conhecer, aí sim é que vai haver a aprendizagem. Não é apenas ele escutar, não é achar que ele sozinho vai conseguir, mas é na interação que o conhecimento acontece. Entende que para haver aprendizagem precisa dar significado ao que é trabalhado dentro da sala de aula. Então, aprender é dar significado às coisas. Então eu vou sempre, quando for planejar a minha aula, levar em consideração isso. Vai ser significativo? Está relacionado com o cotidiano do aluno? Eu vou conseguir, com essa atividade, conhecer o que ele já sabe? Eu vou oportunizar isso, esse diálogo e tudo mais. Então, a gente tem que estar atento a isso. Só mais uma coisa aqui, o professor entende que para o aluno aprender precisa de dois fatores, né? A questão das condições do aluno e outro a questão de como ele vai ser exposto a esse conhecimento, se vai ser de uma maneira significativa ou não. Claro que, por exemplo, se o aluno teve se ele foi desnutrido na infância, ele vai ter dificuldade de aprender, mas não é que ele não vai conseguir aprender. Ele vai ter certas limitações e no conhecimento de que esse aluno realmente teve desnutrição na infância e ele tem uma dificuldade, eu vou tentar tornar aquilo significativo, vou tentar fazer com que ele aprenda algo. Talvez não vai ser aquilo que está lá no meu plano, no currículo lá, nos meus planos dos conteúdos, mas eu vou entender que ele consegue aprender sim, dentro da limitação dele. Então, claro que a condição do aluno também é fator, mas no conhecimento dessa condição eu vou trabalhar para que realmente esse aluno aprenda alguma coisa de maneira significativa, de maneira a ele construir junto. Então, eu quero trazer uma citação de novo do Becker, que ele diz assim: o professor sabe que há duas condições necessárias para que algum conhecimento novo seja construído. Que o aluno haja assimilação sobre o material, então tem que ter a ação do aluno, e aí o material é o objeto, o experimento, o texto, a afirmação, o cálculo, a teoria, a pesquisa, o modelo, o conteúdo específico, observações, dados coletados, a reação química ou física, etc. Então, o material aqui, ele pode ser diverso, mas o aluno ele tem que agir sobre, ele tem que ter uma ação em relação a isso. Que esse material, o professor presume que tenha algo de cognitivamente interessante, ou melhor, significativo ou desafiador para o aluno. Então, trabalhar com os desafios, trabalhar com algo que seja significativo, com que tenha realmente relação com o cotidiano do aluno, isso vai fazer com que o aluno realmente haja sobre esse material. E B, que o aluno responda para si mesmo, tenha a acomodação, sozinho ou em grupo, às perturbações provocadas pela assimilação do material, ou que se aproprie em um segundo momento, não mais do material, mas dos mecanismos íntimos de suas ações sobre esse material. O que ele fez com o material? Por que ele fez dessa maneira? O que funcionou? O que deu errado? Por que deu errado? De que outra maneira poderia ser feito? Então, no momento que o aluno ele consegue expor isso, por que essa pergunta deu certo? Por que essa pesquisa não deu certo? Por que esse experimento deu certo
o que aconteceu para dar certo? Que ele consegue fazer essa explicação e expor isso no papel ou oralmente. Aí significa que houve acomodação daquele conhecimento, daquele material que primeiro ele assimilou. Aqui está muito relacionado, essa concepção construtivista e interacionista está muito relacionado com os estudos de Piaget, também com os de Vygotsky, Ausubel. Esses autores têm muito a ver com essa epistemologia. A questão do educar pela pesquisa tem muito a ver com essa concepção construtivista e interacionista, porque entende que o aluno não é passivo, que o aluno tem que construir junto com o professor, que o aluno tem que fazer as suas elaborações, tem tudo a ver, é interacionista. Então, que modelo pedagógico refere-se a uma epistemologia construtiva ou interacionista? É um modelo pedagógico relacional. Então, na relação, né, entre professor e aluno é que vai acontecer. E como é que pode ser expresso? Então, aqui o aluno, o professor, a relação de um com o outro. Então, sim, há a aprendizagem. Aí a gente volta aqui àquela famosa frase de Paulo Freire, que ele diz que quem ensina aprende e quem aprende ensina. No momento em que eu, enquanto professor, acredito numa epistemologia construtivista, essa realidade, essa frase de Paulo Freire se torna realidade na minha sala de aula. Enquanto eu tenho uma concepção epistemológica empirista e a priorista, realmente não acontece. Mas no momento que eu entendo que o meu objetivo dentro da sala de aula é realmente fazer com que o meu aluno aprenda, essa frase se torna real e eu sou uma professora que sigo uma epistemologia interacionista ou construtivista. Nessa relação, é possível criar um ambiente necessário para a aprendizagem de regras de convivência e atividades intelectuais, em que aluno e professor, em interação, irão reconstruir conhecimento, pois tira-se o poderio do professor como único detentor do conhecimento e também não se deixa o aluno à mercê de apenas sua capacidade genética. Então aqui a gente vê que é muito mais fácil essa questão de criar regras de convivência, porque o aluno e o professor, eles vão estar em constante diálogo, então isso vai ser algo muito mais fluido dentro da sala de aula. E também a questão de criar possibilidades do aluno ter atividades intelectuais, ou seja, o professor ele vai promover a atividade do aluno de maneira que o aluno vai estar realizando, fazendo, elaborando, construindo o seu conhecimento. Porque não é mais somente o professor o detentor de todo o conhecimento, então o conhecimento não está apenas no objeto, no conhecimento, mas os dois em relação, a professora e o aluno em relação com o conhecimento que vão fazer reconstrução, e eu também não deixo o aluno à mercê da sua própria capacidade. Eu não dou a desculpa de dizer, não, esse aluno não dá para a escola porque não está na genética dele estudar. Então eu tiro o foco dessas duas questões, somente do professor e da questão genética do aluno, para fazer com que realmente o professor, aluno, em interação com conhecimento, possam conhecer. Bom, com essa concepção epistemológica e modelo pedagógico, a relação entre os sujeitos, que são o aluno e o professor, com o objeto, que é o conhecimento, garante a aprendizagem de todos. Todos irão aprender, professor e aluno. Assim, todos podemos atingir o que afirma Becker: não só prática, mas prática e teoria. Não só fazer, mas fazer com êxito ou conseguir e compreender. Não só conhecer, mas conhecer e tomar consciência do que se conheceu. Não adianta, pessoal. O professor ele precisa ter o conhecimento da prática, e isso a gente tem, porque a gente vive no chão da sala de aula, a gente tem a prática, mas a gente não pode ser só a prática pela prática, a gente precisa estar refletindo na nossa prática. E para a gente realizar essa reflexão, a gente precisa da teoria. Hoje nós estamos aqui falando de teoria.
E essa teoria, no momento em que eu tenho acesso e conhecimento a ela, ela me faz refletir sobre a minha prática. No momento em que eu conheço agora que existem 3 tipos de epistemologias, eu posso fazer uma escolha. Que epistemologia eu seguirei? E o que vai mudar na minha prática para que eu possa atender a essa concepção epistemológica? Então, prática e teoria precisam estar junto. Não é só fazer, mas é fazer com êxito, conseguir e compreender. Ou seja, não é só responder dar a resposta certa para a professora lá, da inclinação dos 23 graus do eixo da Terra, mas é entender o que isso significa. É conseguir visualizar o que aquela resposta que tu deu realmente o que ela realmente significa. Então, não é só uma mera memorização, mas é uma compreensão do que você está falando, da resposta que você está dando. Não só conhecer, mas tomar consciência do que se conheceu. Ou seja, se eu conheço uma realidade e eu tenho o acesso a esse conhecimento, agora entendendo como os processos dentro de uma sociedade, dentro do meu bairro acontece, eu poder ter uma escolha, eu poder entender que tipo de ação eu tenho que fazer para realmente melhorar aquele bairro, a minha sala de aula, a minha casa e assim sucessivamente. Então, ter consciência do que a gente conheceu, ter consciência para poder interferir de uma maneira melhor. E para encerrar, então, eu comecei com umas perguntas e eu quero encerrar com uma pergunta que diz: que tipo de aluno, de cidadão você quer ajudar a formar? E qual epistemologia atende melhor a esse tipo de cidadão? Alguns professores responderam essa pergunta ao se inscrever nessa palestra. Eu fiz essa pergunta e vários me disseram: eu quero formar um cidadão crítico, eu quero formar um cidadão questionador, eu quero formar um cidadão que seja consciente, eu quero formar um cidadão que ajude, que saiba da sua ação. E eu creio que todo professor, ele quer formar esse tipo de cidadão, esse cidadão que entende os processos da sociedade, mas que ele quer intervir, que ele não tem uma ação passiva, mas que ele tem uma ação ativa dentro da sociedade, uma ação ativa positiva. A gente quer formar um cidadão que saiba questionar a realidade, que saiba discutir, que saiba argumentar as suas posições, que tenha uma ação de solidariedade com o outro, que seja um cidadão de verdade. Eu acredito que todos nós queremos isso para os nossos alunos, mas em posse disso, do objetivo que nós queremos atingir com os nossos alunos, agora a gente tem que fazer uma decisão: que epistemologia eu vou seguir? Esse tipo de cidadão, qual é a epistemologia que atende a esse tipo de cidadão que eu quero formar? Eu acredito que a epistemologia que atende a esse cidadão é a epistemologia construtivista e interacionista. E para isso eu tenho que ter uma prática pedagógica, um modelo pedagógico relacional e realmente fazer com que o meu aluno haja sobre o conhecimento, que ele possa questionar, que ele possa argumentar, porque no momento que isso se tornar realidade dentro da minha sala de aula, de todas as aulas que o meu aluno frequenta, ele vai sair dali e ele vai continuar realizando essa prática. Agora, no momento em que ele só senta, escuta, faz exercício, responde a questões automáticas, como eu contei aqui a minha situação, que cidadão nós vamos estar ajudando a formar? Aquele lá que o Becker citou lá no início da palestra. Então, por que eu trouxe, por que eu acho relevante essa questão? Nós precisamos conhecer que epistemologias são essas, para que, no entendimento do que nós queremos, que cidadão que nós queremos ajudar a formar, a gente possa ir em direção à epistemologia que atende esse cidadão. E, de repente, ter que mudar algumas coisas na minha prática, rever algumas coisas na minha prática, refazer, entender que, talvez não seja tão legal desse jeito que eu estou fazendo. Não, do jeito que eu estou fazendo tá legal, é isso mesmo. Tudo que eu ouvi aqui só confirma a minha prática. Beleza.
Que ótimo, parabéns para você. Mas se você percebe que a maioria das vezes a sua aula acaba sendo uma aula mais empirista, então, e eu não quero formar um cidadão passivo, eu quero formar um cidadão que realmente seja reflexivo, questionador e crítico, eu posso ajudar como professora, desde que eu trabalhe num modelo pedagógico relacional e com uma epistemologia construtivista e interacionista. Certo, pessoal? Espero que essa palestra realmente seja significativa, como foi significativa para mim, que faça você refletir sobre a sua prática e, no momento em que você se apropriar da concepção que você quer seguir, da concepção epistemológica que você quer seguir, você possa, então, mudar a sua prática. Claro que apenas ter o conhecimento dessas epistemologias não garante que você mude a sua prática, mas primeiro você tem que entender que concepção você quer seguir, que concepção você segue e que concepção você quer seguir, e a partir daí, tomando consciência disso, você possa então aplicar na sua prática ações que atendam a essa concepção epistemológica. É nisso que eu creio. Eu preciso conhecer a minha concepção que eu sigo, para depois então poder refletir sobre a minha prática, se eu devo permanecer da maneira que eu estou fazendo ou não. E eu fazer uma escolha, eu poder ser um cidadão que faz escolhas, que questiona a sua prática, que argumenta, que defende a sua prática ou não, que tem coragem para mudar e fazer diferente no sentido de atender a auxiliar a formação de um cidadão crítico, questionador, responsável. A decisão é sua, somente sua. Se você ficou com alguma dúvida, se ficou algum questionamento, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários para a gente fazer uma nova discussão aí no futuro. Certo? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês nesta palestra e que a gente possa realmente refletir e ser também um professor sujeito da nossa prática pedagógica. Um abraço a todos e nos vemos em breve.